E missionária, agora uma curiosidade da nossa igreja, minha também. A gente queria conhecer um pouquinho de como começou o seu ministério, amém? Amém. Não é muito difícil, nem tem muita coisa para falar, porque a gente sabe que na verdade é a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Mas quando alguém pergunta assim, eu acho que datando um tempo, né, geograficamente, a coisa toda, começou na verdade com visita no lar, oração. No meu processo de libertação, da minha vida, da minha casa, da minha mãe, as irmãs do ciclo de oração iam muito na nossa casa para visitar, para fazer a famosa campanha. Quem nada tem a ver com rosa cheirosa, galho de arruda e nem sal grosso, mas tem a ver com propósito, perseverança na oração. E foi numa campanha de oração, as irmãs naquele fluxo de oração, eita fluxo bom, tem que orar, gente, né? O crente não quer ficar nem 2 minutos de olho fechado, vai fazer uma oração aí, abre o olho, fecha o olho, mastiga chiclete, não, tem que ter oração. E foi na oração, nem tanto a que eu fiz, mas a que fizeram por mim. E as irmãs iam lá, durante um tempo às terças, quando não dava terça, outro dia da semana, e sempre orando, e tinha dia que eu não queria sair do quarto não, porque crente era só minha mãe, né? A gente ficava no quarto lá intocado, mas aquela mulher começava a orar, a marchar, e papapá, e não dava para dormir, o espírito inquietava e o diabo que estava não ficava, saía. E aí eu ia para a sala, e aí ele começava a participar daquele mover de oração, e é impossível você chamar alguém pelo nome na oração e Deus não começar a agir. Eu costumo falar sobre a mulher cananeia. Ela gritou atrás de Jesus, e porque ela era cananeia, grego-sírio-fenícia, ele não tinha que falar nada com ela, porque ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, e ela não era ovelha perdida, ela era uma gentílica. Mas a Bíblia diz que ela passou à frente de Jesus e começou a clamar. E clamando, o Senhor teve de lhe atender, porque ela passou à frente. E com isso Deus colocou na minha cabeça uma filosofia que eu carrego para a minha vida, que muita gente já deve conhecer, porque eu já falei isso várias vezes. Mas é o seguinte, que quando Ele entra na nossa vida, Ele faz na nossa vida o que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus. Mas quando eu entro no caminho dEle, Ele faz por mim até o que não tinha que fazer, só porque eu entrei no caminho dEle. Então a minha vida, eu acredito que foi resposta de oração, gente que intercedeu por mim. Quando eu não era absolutamente nada de expressivo no reino de Deus, aos olhos humanos, as irmãs olhavam para mim e diziam assim, olha, eu vejo uma faixa de missionária, né? E tudo isso porque elas clamavam ao Senhor o meu nome na oração. Então sobre esse testemunho eu quero dizer, a oração de um justo, mas pode muito, irmãos, mas é muito, muito, muito. Então assim, não foi com um movimento só da palavra, tem todo um caminho.